últimos tempos, nos últimos dias, é que a igreja do Senhor não pode ficar acomodada. A igreja do Senhor deve exercer a sua função de evangelho, de exercer missões. Irmãos, todos os dias temos aí 8 horas de trabalho, ou vamos dizer que temos aí pelo menos 12 horas aí de sol, de dia, para a gente ter uma oportunidade de falar alguma coisa para Deus, de Deus para alguém, melhor dizendo, ou falar algum testemunho, ou ser um porta-voz de Deus. E muitas vezes nós temos se envolvido com tantos compromissos, irmãos, infelizmente, e temos deixado de exercer essa função. Mas eu quero que os irmãos reflitam acerca disso, porque essa é a vontade de Deus para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está aqui na terra e não pode jamais estar dormindo, estar parada. A igreja do Senhor tem que estar ativa, pregando o evangelho, levando a palavra, nem que seja algo simples de Deus. Mas se você tiver a oportunidade, não perca, não desperdice. Faça alguma coisa de Deus para alguém. Deixa Deus usar você. Deus quer te usar como um instrumento. Nós temos que nos unir para que o nome do Senhor Jesus seja pregado nessa última hora da igreja. Muito bem, queridos, vamos falar sobre esse texto bíblico que o Senhor nos deu nessa noite. Nós estamos aqui diante de uma história linda, maravilhosa, que é a história de Ruth. E nós vemos aqui, dentro dessa história, todos acreditam que a grande maioria conhece um pouco da história de Ruth. Nós sabemos que Ruth foi uma moabita que foi usada por Deus, levantada por Deus para dar posteridade. E a sua geração gerou então o rei Davi, que gerou o Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu olho para esse texto bíblico que lemos e o seu contexto, eu começo a entender que Elimeleque e Noemi, um casal cristão, vamos dizer assim, um casal hebreu, estavam peregrinando devido à fome que havia na terra, estavam peregrinando pela terra de Moabe. Eles tinham 2 filhos que se chamavam Malom e Quilom. E esses filhos contraíram núpcias, casaram-se com 2 mulheres moabitas. Mas para que os irmãos possam entender, as moabitas eram um povo, irmãos, que adoravam outros deuses. Eles faziam sacrifício de crianças. Se não me falha a memória, eles adoravam o deus Moloque. Eles adoravam um Deus a qual requeria deles sacrifícios humanos. Eles eram totalmente pagãos. Mas esses 2 filhos de Elimeleque e Noemi casaram-se então com essas 2 moabitas chamadas Orfa e Ruth. E aconteceu uma grande tragédia nessa família. Isso aconteceu enquanto eles ainda estavam peregrinando pela terra de Moabe. A Bíblia diz que o marido de Noemi faleceu, e também seus 2 filhos. Chegou ao conhecimento de Noemi que Deus havia visitado o seu povo em Jerusalém, havia visitado o seu povo com pão. Havia mantimento, a fome havia acabado naquela terra. E eles então, necessitando de pão, então peregrinaram para lá. Mas antes disso, Noemi, expressando a sua infelicidade pelo fato de ter perdido o marido e os 2 filhos, ela disse às suas noras, olha, vocês ficam livres para voltar para os seus lares. Vocês ficam livres para retornar para vocês e recomeçar uma nova vida. A Bíblia diz que órfã, no mesmo momento, decidiu então ficar na terra, decidiu voltar para a sua casa. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, por uma ação divina, claro que Deus tem Deus tem o domínio de todas as coisas. A Bíblia diz que Ruth, ela expressou um interesse, um desejo de honrar a Noemi. E a Bíblia diz assim, no capítulo de número 1, versículo 16, que ela disse assim, olha, versículo 15, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada, o seu povo, e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E elas então partiram as 2. Diz a Bíblia Sagrada, acredito que a grande maioria dos irmãos conhece essa história, mas para que nós possamos contextualizar a mensagem. Então diz a Bíblia que agora elas retornaram ali para a sua cidade. Retornaram para a terra do seu povo agora. Noemi, juntamente com Ruth, a moabita. Chegando lá, diz a Bíblia,
que ela achou graça aos olhos de Boaz. E Boaz então casou-se com ela, dando assim descendência à geração de Davi e posteriormente à geração do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu olho para esse texto bíblico, para o livro de Ruth, eu vejo, queridos irmãos, até hoje estamos comentando na escola dominical, que todas as profecias e muitos acontecimentos do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Eles tipificavam Cristo. E olhando então para este livro, eu começo a entender que Ruth era uma espécie de igreja. Ela tipificava a igreja, tipifica a igreja. E Boaz, Cristo. E o que aconteceu na história do livro de Ruth tipifica Cristo e a igreja. E nós encontramos algumas revelações bíblicas dentro desse livro. Por exemplo, quando Ruth chegou ali em Jerusalém, ali na terra dos hebreus, diz a Bíblia que ela encontrou, queridos irmãos, a colheita sendo iniciada. A colheita sendo iniciada. Olha que coisa interessante, comece a analisar para você ver. E ela foi então fazer a colheita. Ela fez a colheita de algo que ela não havia semeado. Em diversas vezes na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós vemos a Bíblia dizer sobre isso, sobre colheita, sobre colher onde não foi semeado. E ela chegou então no início da colheita e foi fazer a colheita. Veja bem, Ruth tipificava a igreja. E a colheita é as almas. E Boaz é Cristo. Então veja bem, isso me chama a atenção. Que já era Deus falando no Antigo Testamento acerca das coisas que deveriam acontecer, apontando a Cristo. E baseado então nesse contexto, eu quero falar acerca de colheita, acerca de pregação do Evangelho para a igreja do arrebatamento. Quando eu olho para esse contexto bíblico, queridos irmãos, e entendendo que a atitude de Ruth quando começou a colheita, eu começo a analisar que a igreja dos dias de hoje tem deixado a desejar. Nós temos, infelizmente, eu digo porque eu basei na minha pessoa, o tanto que eu já fiz para o Senhor e o pouco que tenho feito nos dias de hoje, com relação à pregação do Evangelho. Isso tem demonstrado que muitas vezes nós estamos perdendo tempo, que muitas vezes estamos deixando de aproveitar o tempo que temos para pregar o Evangelho, para se envolver com tantas coisas. Mas nessa noite eu acredito que Deus quer aqui trazer uma reflexão para a minha mente, para a sua mente. O que estamos fazendo na terra? Como estamos gastando o tempo da nossa peregrinação aqui? Nós temos que entender que estamos aqui para um propósito, de levar o Evangelho de Cristo para alguém, de semear a palavra de Deus, de colher as almas, e louvado seja Deus por isso. Mas, queridos irmãos, olhando para o texto bíblico, eu vejo aqui Noemi dando alguns conselhos para Ruth, os quais colaboraram para a sua remissão diante de Boaz. E eu quero, baseado nesses conselhos que Noemi deu a Ruth, eu quero também aqui aplicar esses conselhos para a igreja do Senhor, ou para a igreja do arrebatamento. Qual é a igreja do arrebatamento? A igreja do arrebatamento é a igreja que está preparada para subir com Cristo. Nem todos subirão, nós sabemos muito bem disso. Bom seria se todos estiverem preparados quando Jesus voltar. Mas nem todos estarão preparados. É uma verdade, uma realidade. Baseado então nesses 5 conselhos de Noemi e a Ruth, eu quero falar aqui, eu quero aplicar esses conselhos à igreja do arrebatamento. Quantos aqui se consideram igreja do arrebatamento? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Aleluia. A igreja do arrebatamento é aquela que está preparado. Jesus pode voltar a qualquer momento, mas você também pode partir a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer enquanto você estiver vivo, mas pode acontecer quando você já partiu dessa terra. Queridos irmãos, o primeiro conselho de Noemi a Ruth, que eu quero também aplicar à igreja do Senhor, à igreja do arrebatamento nessa noite, está aqui no capítulo de número 3, no versículo de número 3. Capítulo 3, versículo 3, que diz assim, ó:
Primeiro conselho. Eu vou falar aqui todos os conselhos primeiro. Lava-te, pois, e unge-te, veste as tuas vestes, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem. O primeiro conselho de Noemi a Ruth foi este. Ela disse, lava-te. Isso me faz entender. Quando diz lava-te, isso me faz entender a respeito de uma busca incessante pelo perdão de Deus. Aplicando isso à igreja do arrebatamento, para que a igreja do Senhor, ela esteja preparada, para que a igreja do Senhor seja considerada a igreja do arrebatamento, ela precisa aplicar esse conselho em sua vida. Nós precisamos aplicar em nossas vidas esse conselho. Primeiro, uma busca incessante pelo perdão e misericórdia de Deus. Irmãos, como é importante buscarmos o perdão de Deus. Como é importante em oração buscarmos diante de Deus uma autorreflexão. Pedimos para o Espírito Santo nos mostrar aquilo que estamos falhando diante de Deus. Muitas vezes cometemos pecados e não nos damos conta disso. E isso está nos corrompendo, nos impedindo de ser a igreja preparada para o arrebatamento. A busca incessante pelo perdão e pela misericórdia de Deus é um conselho que temos que acatar e temos que ter em nossa vida. Você já pediu perdão a Deus hoje? Você já fez uma reflexão hoje? Louvado seja o Senhor. Purificação pelo sangue. Quando ela deu esse conselho, lava-te. Isso, aplicando a igreja do arrebatamento, significa purificação pelo sangue. O sangue de Cristo derramado na cruz, ele é para perdoar. Todos sabem disso. Para nos perdoar do pecado. Nós temos o privilégio de ter Cristo, que é o nosso intermediador, que é o nosso perdoador, que é aquele que morreu por nós. Temos o privilégio de ter nossos pecados perdoados diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que estar conscientes disso. E todos os dias buscar incessantemente o perdão e a misericórdia de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim, a Bíblia. Louvado o Senhor. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Esse foi o primeiro conselho de Noemi a Ruth, dizendo lava-te. E eu quero aplicar esse conselho à igreja do arrebatamento nesta noite. O segundo conselho de Noemi a Ruth, ela disse, unge-te. Aqui no mesmo versículo, do capítulo 3, versículo 3, ela disse, unge-te. E aplicando a igreja do arrebatamento, eu entendo que esse unge-te significa buscar uma renovação. Irmãos, temos que buscar de Deus uma renovação. Eu estava meditando aqui enquanto os irmãos usavam essa tribuna, entendendo que precisamos estar renovados diante de Deus a cada dia, irmãos. Quanto tempo, às vezes, no passado produzimos muitos frutos diante de Deus, quantas coisas fizemos, e muitas vezes nos dias de hoje não estamos fazendo alguma coisa para Deus. Irmãos, temos que nos despertar nessa noite e buscar uma renovação diante de Deus. Peça para o Senhor te renovar. Peça para Ele te levantar. Peça para Ele te ajudar você a estar firme, a ungir-se diante dEle, através do Espírito Santo, Consolador. O Consolador prometido. Peça para o Espírito Santo te renovar, para que você possa ser um vaso novamente nas mãos. Este é o segundo conselho que eu aplico à igreja do arrebatamento. Unge-te. Isso também implica a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Quantas pessoas do passado tinham esse propósito de buscar o batismo com o Espírito Santo? Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo? Não falam em línguas. Levanta a mão, por favor. Bem alto assim, por gentileza. E fica a mão levantada. Olha, tem algumas pessoas. Eu ouço dizer, eu ainda peguei um tempo em que se buscava por isso. Mas eu ouço dizer que no passado muito se buscou pela busca do batismo com o Espírito Santo, e nos dias atuais poucos têm até se falado a respeito disso. Que nós possamos entender que o conselho de Deus para nós nessa noite, unja-te, está explícito que devemos buscar uma renovação
diante de Deus e a busca pelo Espírito Santo e voltar a praticar aquilo que nós deixamos de fazer diante de Deus. Aquilo que Noemi disse, o terceiro conselho que Noemi disse para Ruth, que se aplica à igreja do arrebatamento, está também aqui no versículo de número 3, do capítulo 3. Ela disse: veste as tuas vestes. Veste as tuas vestes. Isso trazendo para a igreja do arrebatamento, aplicando este conselho na igreja do arrebatamento, significa revestimento espiritual. Revestimento espiritual, a armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6, versículo 3 ao 18, todos conhecem a armadura de Deus. É a busca, é a exploração do ato da oração, é a exploração do jejum, a vigilância, a leitura da Bíblia, irmãos. Será que temos tido esse hábito ainda? Será que temos conservado o hábito de ler a palavra? Será que não é tempo de analisarmos as nossas atitudes diante de Deus? E entendermos que é preciso ainda praticar a oração, o jejum, que é preciso revestir do poder espiritual, vigiar e ler a palavra de Deus. Muitas vezes fracassamos em algumas coisas em nossas vidas, porque não temos mantido a nossa vida de revestimento espiritual. Mas essa noite eu acredito que os conselhos de Noemi para Ruth nos servem muito bem. E esse foi o terceiro conselho: veste os teus vestidos. Quero falar rapidamente aqui do quarto conselho de Noemi a Ruth, aplicando para a igreja do arrebatamento: desce a eira. Desce a eira. Olha o que diz aqui: desce a eira. Significa o quê? Significa que ninguém encontra Deus, ninguém encontra o amado, vamos dizer assim, se não descer, se não se humilhar. Fala-se de uma humilhação diante de Deus. Irmãos, como é importante se humilhar diante de Deus. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo as nossas misérias e adoramos a Ele, estamos mantendo uma relação de dependência de Deus. E é isso que tem faltado para a igreja do arrebatamento nos dias de hoje. Uma relação de dependência de Deus. Qualquer tipo de, eu já falei aqui em uma outra oportunidade, qualquer tipo de autossuficiência é um passo distante de Deus. E nós temos que entender que a dependência de Deus é importante. Desce a eira significa o quê? Se humilhar diante de Deus. Se humilhar-se diante da presença de Deus. Lembra? Tem muita gente, irmãos, que não consegue uma bênção diante de Deus porque não se humilha, porque não desce com a boca no pó. Lembra o que a Bíblia diz sobre o centurião? Se eu não me engano, de Cafarnaum, ele disse assim: olha, Senhor, meu criado, ele está paralítico e atormentado. Eu queria que o Senhor curasse ele. Daí Jesus falou que ia lá curar. Ele falou assim: não precisa o senhor ir. Eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu teto. Mas o Senhor fale só uma palavra. Só uma, aí eu tenho certeza que ele será curado. Porque eu sou homem de autoridade. E quando eu falo para os meus criados, vai, eles vão. Quando eu falo, vem, eles vêm. E eu tenho certeza, Senhor. Olha a humildade desse homem. Tenho certeza que se o Senhor falar só uma palavra, já basta e ele será curado. E o próprio Senhor Jesus deu testemunho dele. Nunca encontrei fé como essa em Jerusalém. Aleluia. Humilhar. Lembra daquela mulher que chegou, cananeia, diante de Jesus? Socorre, Senhor, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Olha, não é lícito eu pegar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamou ela de, vamos dizer assim, de cadela, né? Vamos dizer assim. Mas ela se humilhou, dizendo: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, cai da mesa dos filhos. E essa humilhação foi o objetivo que Jesus queria mostrar através dessa passagem bíblica, mostrando o quê? Que a humilhação é um caminho para a vitória, viu, irmãos? A humilhação é um caminho para a vitória, viu? É um caminho. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas quando você se humilha diante de Deus e busca, se humilhando diante de Deus, se colocando na nossa real posição diante de Deus, que é de estar humilde na presença dele, é quando muitas vezes alcançamos grandes vitórias em nossas vidas.
Quantos acreditam assim? Quantos acreditam assim? Se você está buscando alguma coisa de Deus, se humilhe para você ver. Busque com a boca no pó para você ver se o milagre não vai acontecer na sua vida. Aleluia. Esse foi então o quarto conselho de Noemi a Ruth. Desce a eira. E aplicando-se à igreja do Senhor, fala sobre humilhação diante de Deus. E fala também sobre humildade. Não tem tempo aqui para a gente discorrer, mas fala sobre humildade. A humildade. Quer conhecer o caráter de alguém? Só descobrir se a pessoa é humilde. Você já vai saber quem é a pessoa. Humildade está no coração de Deus. Os humildes e os mansos de coração herdarão a terra, herdarão o reino de Deus. Muito bem, vamos para concluir aqui rapidamente. O quinto conselho que Noemi deu a Ruth, e isso se aplica também à igreja do arrebatamento. A igreja que vai subir com o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento. A igreja que está preparada para o arrebatamento. E se algum morrer, vai subir no arrebatamento também. Não vai ver o arrebatamento, mas vai participar do arrebatamento. Esse é o quinto conselho. Que ela disse, olha, você, minha filha, unge-te, lava-te, unge-te, veste as tuas vestes e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Não te des a conhecer ao homem. Isso fala, sabe do quê? De uma separação. De algo específico. Uma separação. A igreja do Senhor tem que ser separada para o Senhor. Nós, como igreja de Cristo, temos que procurar nos manter limpo diante da corrupção desse mundo. Irmãos, como esse mundo tem influenciado muitas vezes até mesmo a igreja do Senhor aqui na terra. Infelizmente, a corrupção tem sido tão grande, mas ainda Deus está procurando aqueles que são fiéis, aqueles que são separados para Ele, aqueles que estão preparados para subir no arrebatamento, a igreja preparada para o arrebatamento. E a igreja separada, isso fala de separação. Temos que ser separados para o Senhor, irmãos. Não podemos comungar com coisas do mundo, coisas mundanas que têm corrompido a santidade de Deus, que têm afastado a presença do Espírito Santo de nós. Talvez isso explica muitas vezes a frieza espiritual que enfrentamos muitas vezes. Significa que muitas vezes o mundo está influenciando, irmãos. É terrível, a mídia não tem tempo aqui para dizer. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Mas fala sobre santificação, sobre separação. Irmão, veja a importância disso. A importância de ser separado para Deus, ter um só Deus. Não podemos servir a dois senhores, ter um só Senhor. Esse foi o quinto conselho de Noemi a Ruth. E ela disse, olha, não queria conhecer esse homem. Ou seja, seja separada, espere. Se guarde, dizer assim. E a igreja do Senhor tem que ser assim, irmãos. Separada para Ele. Quer vitória? Quer que as coisas aconteçam na sua vida? Quer que Deus lhe agracie com bênçãos espirituais, materiais? Seja separado para Ele. Procure não compartilhar com nada que desagrade a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a sua vida. Para concluir, eu vejo aqui nesse livro, na atitude de Ruth, uma atitude de conversão, quando ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Eu vejo também um companheirismo dessa mulher, olha a atitude dessa mulher, companheirismo. Ela honrou a Noemi. Ela não abandonou Noemi, era sozinha, não tinha ninguém mais. E ela honrou aquela mulher. Ela foi companheira. Uma mulher trabalhadora e também uma mulher obediente. Irmãos, que Deus possa abençoar os irmãos e que esses conselhos de Noemi, dada a Ruth, aplicada à igreja do Senhor, possa nos trazer uma reflexão para esse dia, para essa semana, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, irmãos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Alguém quer a oração? Se você sentir de vir aqui à frente, receber oração, pode vir. Se está no teu coração isso, pode vir aqui. Oração, vamos fazer uma oração aqui. O horário já está se esgotando, mas vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos.
E vamos procurar aplicar em nossa vida, na minha vida, na tua vida, os conselhos de Noemi e a Ruth. Eu tenho certeza que Deus vai estar nos abençoando, vai mudar a nossa vida, irmãos. Deus requer uma atitude só minha e tua, para que Ele possa agir em nossa vida. Precisamos de atitude. Pode chegar aqui em nome do Senhor Jesus. Quem desejar oração pode vir. Se você também quiser orar e não quiser vir à frente, pode ficar aí. O Senhor Jesus vai alcançar você. Você está sendo abençoado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero perguntar aqui, irmãos, se existe alguém aqui em nosso meio que deseja fazer parte da igreja do arrebatamento. Eu não estou convidando você para ser parte de uma denominação cristã, não. Nós estamos pregando a palavra de Deus aqui. Estamos falando de Cristo, de salvação. Nós estamos falando de denominação A ou B. Eu quero te convidar, se existe alguém aqui em nosso meio que entendeu a mensagem. A igreja que estará preparada. Quem que é a igreja? Não é denominação A ou B, a igreja é todos. Eu sou a igreja. Ele é a igreja, ele é a igreja, você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Você que crê e você que está buscando a Deus, buscando obedecer a Deus, você faz parte da igreja de Cristo. Mas quantos entenderam essa mensagem e deseja confessar a Cristo, fazer parte da igreja universal de Cristo na terra? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Levanta a sua mão. Existe alguém que deseja? Amém? A confessar a Cristo como Salvador nessa noite? Amém? Vamos orar ao Senhor então. Feche teus olhos. Eu quero que você medite sobre aquilo que foi pregado. Irmãos, nunca é tarde, irmão. Não é tarde para voltarmos a praticar as obras que o Senhor quer que praticamos. O Evangelho está aí, a igreja do Senhor continua. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa o que aconteceu, mas nunca é tarde para retomar uma atitude diante de Deus. Deus quer te levantar, quer te usar ainda como porta-voz aqui nessa terra. Seja alguém que pregue o Evangelho, nem que seja para uma pessoa perto de você, mas fale alguma coisa de Deus. Seja nem que for para você escrever no muro da sua casa: Jesus está voltando, prepara-se, não sei, faça alguma coisa. E a tua vida vai ser melhor, pode ter certeza. Tua vida vai ser mais feliz, você vai encontrar a felicidade a partir do momento que você buscar fazer a vontade do teu Senhor. Aleluia. Não deixa tua mente te desviar disso, mas foque em fazer alguma coisa para o teu Deus, que Ele requer isso de mim e de você. Nós somos o instrumento dele aqui na terra e vamos fazer a obra dele em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, que está a tua igreja, o teu povo, teus filhos, as tuas filhas, Deus, eu estou feliz por cada um aqui que ouviu essa mensagem, Deus, que deu crédito à tua palavra nesta noite, meu Pai. Senhor, porém, eu quero orar agora diante do teu povo, pedindo a tua bênção, Senhor. Eu peço que cada um aqui seja iluminado, meu Deus, meu Pai, por essa palavra nessa noite, Deus. Que essa palavra traga reflexão ao Espírito Santo, que essa palavra traga atitude, que essa palavra traga, meu Deus, meu Pai, um posicionamento diante do Senhor. Meu Pai, levanta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. A igreja que vai subir no arrebatamento, a igreja que estará preparada para subir quando o Senhor voltar. Meu Deus, aqui está o teu povo, meu Deus. Eu não sei o problema, eu não sei aquilo que o teu povo precisa, Senhor, mas o Senhor sabe, Deus. Vai ao encontro dando vitória, Senhor, ajudando o teu povo a estar diante do Senhor em pé, fortificado, meu Deus, preparado para subir e preparado para a morte, Deus. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor vem e clamamos que o Senhor vem em breve. Mas, Senhor, se amanhã, ó Deus, eu partir dessa terra, meu Pai, eu quero estar contigo, Deus. Eu quero fazer parte da igreja que estará preparada para o arrebatamento do Senhor. Cobre com o teu sangue o teu povo, dá vitória, ó Deus, nesse dia, nessa semana, para esse mês. Dá vitória a cada um dos teus filhos, colocando por terra todo o mal, Senhor. Que toda enfermidade seja agora queimada, Senhor. Visita o teu povo agora, visita o organismo dos teus filhos, ó Deus. E onde estiver uma anomalia, onde estiver uma infecção, onde estiver uma enfermidade, Deus, que o teu fogo agora consuma de uma vez por todas, meu Pai, queimando toda a enfermidade, Deus, e dando vitória a cada um aqui, Senhor. Essa é a nossa oração, te agradecendo por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, volte para o seu lugar.